Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Essa é a Vida que eu Quero, um podcast que a gente está fazendo com todo o amor e carinho e que hoje vai trazer uma convidada muito especial. Na verdade, duas convidadas muito especiais. Uma delas eu vou apresentar, Pode é a apresentar. senhorita Letícia, é uma querida filha, bem-vinda pela primeira vez aqui com a gente. Muito obrigada. Você está fazendo parte desses projetos novos que a gente está implementando e é muito bacana ter você aqui com a gente na mesa. E a outra convidada, eu vou fazer questão que a Bianca apresente, é uma querida amiga. Vai lá, Bibi. Bom, a Van, eu vou ler o que ela me escreveu, mas eu nem precisaria, né? A Vanessa é mãe de 2 meninos, uma mulher empreendedora, especialista em vendas e criadora de conteúdo, e eu vou convidar todos vocês a começarem a seguir o canal dela. Ela é apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, compartilha sua jornada de transformação, disciplina, recomeços, inspirando todos nós a uma vida melhor. Ela vem com esse projeto novo de transformação e para que cada um de nós, que a gente consiga encontrar a nossa melhor versão. Ela com certeza encontrou a dela. Bem-vinda, Van, muito obrigada, viu? Eu que agradeço de verdade o convite. Para mim é uma honra participar. Eu já acompanho vocês, na verdade eu já acompanho essa família há muito tempo. Obrigada. Eu sou fã de vocês, eu acho vocês realmente um casal de muito sucesso em todos os sentidos da vida, então é o que mais faz sentido desse podcast é justamente, tem o nome, né, A Vida que eu Quero, então assim, vocês são um exemplo disso, tenho certeza, e eu só tenho a agradecer pelo convite. Obrigada. É um prazer Adorei. ter você com a gente aqui. A gente gostaria realmente de estar fazendo lá na nossa casa, que é o propósito inicial, mas por questões técnicas a gente acabou não conseguindo, então precisou hoje estamos no adaptar. estúdio adaptados aqui, mas acho que está bem legal aqui, até O muito mais bem importante é preparado. estarmos, né? O Exatamente. importante é. E você, Lelé, está contente de participar com a gente? Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Vocês sabem que eu sou a maior fã de vocês, então desde pequena acompanho, né? E primeira vez estar aqui no podcast, me sinto muito honrada e ainda estar aqui com essa convidada maravilhosa. Então Linda, né? vai ser Vai ser incrível. bacana. Sem mais delongas, Van, você é uma mulher que não tem medo de transformações, né? A Bi falou isso muito no começo. E a gente queria saber quais foram essas transformações que você fez ao longo da sua vida, se foram várias transformações, e o que que realmente hoje são os seus propósitos, objetivos e por aí vai. Bom, pessoal, acho que transformação é o que me move. É o meu maior desafio. Eu adoro. Eu sou desafiada constantemente por transformação. Transformação em qualquer sentido da vida. Seja ele profissional, seja ele familiar, seja. Para mim é muito importante estar sempre nessa metamorfose. Mas isso vem de. Se eu falar para você de onde partiu, de repente, da minha infância. Eu não sou natural de Jundiaí, né, e meus pais, nós já somos de fora, e ao longo da minha vida eu já mudei muito de cidade, nós já mudamos de estado, já mudei de país, ou seja, isso acho que já dá um gostinho, né, da gente experimentar algumas transformações. E obviamente a maternidade já me transformou de um modo geral, eu fui mãe muito jovem, do meu primeiro filho. O meu segundo filho, depois de muito tempo, me fez reaprender a ser mãe novamente, porque eu esperei, a pausa foi bem grande, então eu tive que reaprender novamente com isso, ou seja, veio mais uma grande transformação para mim. A mais recente e importante foi uma transição de carreira bem importante para mim. Eu estava realmente numa condição estável, profissionalmente falando, e eu fui desafiada a me transformar absurdamente. Então aquilo, marcou bastante comigo, essa principal transformação. Então quando você me pergunta o que te move, eu acho que é justamente isso, o frio na barriga, para mim ele é quase que, ele é importante, ele tem que ser constante. Quando eu chego numa zona de conforto, eu já começo a ficar inconformada, então eu busco alguma coisa para mexer. Você Tá. conhece alguém assim?
Qualquer semelhança É, não né. não é Mas mera você sabe coincidência. que é uma coisa interessante que eu vou falar para vocês agora. O Tuca é um cara, ele é não é que ele é previsível, mas ele é o cara, assim, ele gosta da zona de conforto dele, ele busca por isso e ele vai para isso, e ele é uma pessoa mais estável. E eu, né, Lili, a mamãe é um pouquinho instável nesse sentido, então eu tenho muito a ver com você. Quando eu começo a ver que está muito confortável, Não tá legal, e não é bom. você falou um pouco dessa transição, né. Qual que é a sua primeira? Turismóloga. Sou Turismóloga. turismóloga por formação, Mas gente. você já foi direto para vendas e depois agora que você É, mudou de novo. Conta um pouco pra gente como do como que foi tudo foi. isso. Transição. Eu infelizmente não exerci muito, tá, a minha função primária, digamos. Eu tive o privilégio de escolher essa área de formação por gostar, por prazer mesmo. Eu tenho o privilégio de ter pais maravilhosos, então lá atrás eles falaram: "Filha, se você tiver que fazer algo na sua vida, escolha algo que realmente brilhe seus olhos, que você goste". Eu sempre gostei de viajar, né, gente, quem que não gosta de viajar? Sempre mudei Qual de é o que cidade, de você quer estado. ser quando crescer? Turista. Exato, até eu tive uma época que meu pai até falou isso pra mim: "Ô filha, será que você não tá estudando a profissão errada? Você tá confundindo turismóloga com turista?" É, Hã. Porque tem uma diferença. é. Mas enfim, logo que eu me formei, eu cheguei a trabalhar um pouco na área, muito pouco, mas logo me surgiu, foi meio que involuntária essa oportunidade para vendas. Ou seja, mesmo dentro do a gente fala isso em vendas, por isso que eu me intitulo como vendedora, porque quem não é vendedor hoje na vida, né? Todos nós. Ele está ele precisa estar de fato enraizado nas relações profissionais, nas relações pessoais. A gente vende. Eu vendo minha imagem, vocês vendem, tudo é venda, né. Hum. Então assim, mesmo dentro do turismo, eu entrei em vendas, me colocaram em vendas, e ali eu despertei uma pessoa que nem eu sabia que existia, porque eu sempre fui tímida até então. Minha infância, minha adolescência, era uma timidez que até para tirar foto, eu não tenho foto sorrindo quando criança, as minhas fotos são todas sérias. E de repente despertou essa outra pessoa. Então essa pessoa, essa negociadora, começou a nascer em mim, né, Vanessa, então dali eu comecei a vender, aí entrei em nichos diversos de vendas. Então eu já vendi serviços, já vendi produtos, hoje eu trabalho com uma área completamente promissora, aonde um outro detalhe muito importante é que o que eu faço, o que eu falo, o que eu vendo é o que eu acredito. E uma área que eu trabalho hoje, que dentro do setor que eu estou, que é a energia solar, altamente promissora, Uhum. é um mercado riquíssimo, acredito totalmente, acho que a gente tem inclusive muito que crescer, mas eu já passei por diversas áreas, né, inserido na área comercial ali, sempre vendendo. Esqueci a pergunta inicial, gente. Como que você foi a sua transição de carreira? Como que tudo isso aconteceu na sua vida? Fui mudando. Então, ou seja, saí dessa do turismo, já não era mais então no Quanto tempo você ficou lá? com turismo, 2 anos. Ah, foi bastante tempo até, você falou que foi muito pouco. Foram, Deu pra aproveitar um pouco. foram 2 anos, deu pra turistar um pouco, Hã. mas deu. E até hoje eu ainda tenho bastante, gosto por estudo, leio bastante matérias, adoro aviação de modo geral. Então assim, eu já fiz alguns cursos inclusive relacionados a Que legal. turismo, isso porque é uma área realmente que me chama a atenção, eu gosto, de verdade. Mas vendas realmente está na minha vida, é o que eu faço hoje, eu falo para todo mundo, eu sou vendedora. Ou seja, todo esse meu processo de transformação começou aí, então, de turismo, eu fui para vendas, hoje eu estou inserida no mercado de energia solar, na área de vendas, e hoje eu quero vender um pouquinho dessa minha ideia de transformação
pessoal, né, porque a minha transformação profissional aconteceu aí, como eu te disse, durante todo esse processo. Estou tentando resumir um pouquinho para vocês de como Uhum. foi, mas e agora eu estou tentando vender essa ideia da minha para não vender necessariamente, mas poder falar como funcionou e que de fato existe e funciona. Você se intitulou uma pessoa tímida, né? Você falou que desde a infância que você não sorria nas fotos e tudo mais. E o vendedor, ele é uma pessoa que ele tem que se relacionar muito, especialmente Sim, com clientes, com fornecedores, com superiores e tudo mais. Como é que foi para vencer essa timidez? E agora, pegando esse gancho também, a partir do momento que você vai se expor na rede social e vai botar a cara, na frente da tela e tudo mais, também não dá para ser tímido. exato. Como é que foi isso para você vencer esse processo da timidez? É um processo, Tuco. Eu ainda estou nele. Uhum. Porque eu falar falar para você, dentro de vendas é um relacionamento, eu me relaciono muito bem com todos os clientes, falar para você que a diferença ainda de você tratar diretamente com o cliente, você abrir a sua vida de forma pública, para mim ainda é um passo que eu venho quebrando diariamente. Mas o motivo ao qual eu volto nessa questão do desafio, e é por isso que eu gosto de me desafiar. Eh, eu sempre tive algumas dificuldades, até mesmo quando falavam se liguei a câmera. Pronto, para mim já é um exercício eu preciso praticar. Eu tenho ainda alguns obstáculos a quebrar. Então, assim, não é fácil, eu estou no processo, e eu acho que isso é o mais importante, eu estar ali disposta a quebrar todos esses É, obstáculos. Vou melhorar fato. bastante. Nossa, Van, eu percebi que você faz muitas coisas, além de vendas, ser mãe, empreendedora, esposa. Eu queria entender qual que é a parte mais difícil de conseguir, gerir tudo isso. Administrar. Administrar tudo isso. Eu falo, Lê, que a maternidade para mim, ela sempre foi meu sonho, Sim. e ele é o meu start para tudo. Todas essas mudanças está relacionado justamente, qual é o meu motivo. E esse é o meu grande motivo, é a maternidade. Então ela, inclusive, é o que me ensina um pouquinho no empreendedorismo, a maternidade que me ensina um pouquinho na minha vida pessoal, Ela te move muito. ela que me move tudo em tudo. Administrar tudo isso, às vezes a gente não administra, tá? A Eu gente concordo. Exato. a Bianca fala muito que a gente é engolido, né? A Exato. gente é engolido e você tem que Eu ir tenho no essa processo, sabe? percepção, é literalmente isso. Às vezes o Tuco fala, né, a gente tem alguma coisa, final de semana que passou a gente estava em Brasília, ele falou assim: "Você já arrumou as coisas?" Eu falei assim: "Eu faço uma etapa por Por vez", vez, exato. porque senão a gente não Não consegue. dá, é Não, impossível. eu E eu estava costumo falando. dizer, a gente não consegue ser excelente em todas as áreas da Não. vida, né. A gente busca sempre a melhoria, Uhum. sempre. Eu tô ali numa busca incessante de melhorar como um todo. Mas tem horas que somos seres humanos, então eu falo: "Opa, espera aí, qual é a bandeja que eu vou soltar um pouquinho pra segurar um pouco mais, que essa aqui tá mais pesada?". Eu acho que esse é o segredo. Sim. Administrar, muitas vezes nós não administramos, Uhum. mas a gente conduz Uhum. Mas qual que da você acha melhor que é o forma. qual que você acha que é o papel que mais te desafia, assim? É o ser mãe, é o ser esposa, é o ser empreendedora, é o estar na Cuidar frente de da câmera, ou você. cuidar de você? O que que você acha que é o mais desafiador de todos? Se é que Como dá eu pra ter isso. disse, é complicado eu responder exatamente o mais desafiador, porque como eu te disse, um complementa muito o outro. Eu não saio de casa, por exemplo, deixando a mãe para trás, levando a Vanessa empresária, né, então uma coisa acaba sempre como sempre foi assim, Tuco, eu sempre administrei dessa forma. Vou fazer só um parênteses para você ter uma ideia, durante muitos anos eu administrava a minha vida profissional, eu pausava diariamente para voltar em casa, tinha 10 minutos, almoçava líquido
porque não dava pra comer nada sólido, porque 10 minutos não dava pra fazer nada, pra poder pegar, não abria mão, isso não abria mão, era inegociável pra mim de ter acesso ao meu filho pra ir pra escola. Então eu tinha que vê-lo todos os dias antes de ir pra escola. Então sempre complementou o outro. Obviamente que hoje, já tô com eles crescidos, porque o meu mais novo tá com 13 anos, então assim, a gente já passou daquela fase de alta demanda de criança pequena, Uhum. então, hoje facilita um pouco mais esse sentido, da maternidade, mas nós entramos em outro desafio, que é o desafio da adolescência. Então eu ainda assim, analisando tudo, e mesmo olhando para trás, vendo tudo que eu já construí, seja no meu pessoal, no meu profissional, ser mãe, sim, ainda continua sendo um desafio. E eu acho que se eu perder esse brilho, né, que eu falo que até quando saem de casa, até quando vão voar sozinhos, ele ainda é um desafio muito grande pra gente. Porque são conselhos, né, são exemplos eu falo, ele arrasta, né, então assim, que exemplo eu quero dar? O que eu vou viver? Então tudo isso eu preciso sempre pensar muito, né, pra mostrar pra eles, então é isso que eu quero, Hã. isso que é o meu desafio maior. É fácil ter o ninho vazio, Bianca? Você que já vivenciou na pele aí alguns Sei. momentos assim? Mas a Van já É. passou por isso. Você é o mais velho, Eu se já você tive um momento não é fácil é não. horroroso, Não. é horroroso, a casa vazia, o silêncio. Ele tá me provocando, porque quando a senhorita foi para o Canadá, ele fez intercâmbio, e eu olhava para ele e eu falava: "Gente, tudo que a gente foi Que a gente foi fazer? A fazer, primeira como é que semana a a gente se gente perguntava. mandou ela assim, sozinha?" Foi muito complicado. Foi bem desafiador. É. É. Deu certo, né. É, deu Pra ela certo. acho que foi, Ótimo, pra É. gente Exato. foi. E Lê, e vou te dizer, eu já estive dos 2 lados, né, eu fui a Ah, filha sim. que foi, e a mãe agora que vivencia e vai vivenciar de repente alguma e com certeza espero Sim. que sim, uma situação dessa. Eu te garanto, quem fica sofre mais. É. Quando você foi, Van? O meu, eu ainda fui bem mais velha, você foi super jovem, o meu estava com uns 20 e poucos anos. Eu não lembro exatamente, mas foi da juventude gostosa, cheio de pique, eh, mas a gente vivencia experiências diferentes diariamente, então o tempo passa muito rápido. Uhum. E para nós, agora pais, esperando, aguardando, É. aqui vazio, o ninho, é muito, muito difícil. É horrível. Imagino. Não, É eu acho que eu não necessário, mas é imagino. ruim. É. Ô Bi, a gente vivencia várias transformações no nosso dia a dia, né. Então, você principalmente transformações físicas, a questão dos tratamentos que os pacientes buscam em relação à perda de peso e tudo mais. Eu vivencio muito com os meus pacientes a transformação psicológica, né, o Mental. mental, esses cuidados todos que a gente tem. A Van tá passando por várias transformações aqui, né. Que você, eh, pergunta para ela essa questão aqui que você colocou no nosso tema aqui, das Se transformações. O que foi o Essa? sim? Sem perguntar essa? Não, não, antes, essa daqui. É justamente aqui. A gente sempre pergunta, Van, o nosso podcast, ele é inspirado em não só na vida que a gente construiu, né, e o que a gente quer pra gente, foi uma provocação que a gente acabou fazendo um para o outro. Quando a gente idealizou o podcast há 2 anos atrás, eu falava para o Tuco que eu queria algo para trazer nossos amigos, Uhum. para trazer pessoas que nos inspiram, pessoas que a gente gosta, para realmente mostrar para os outros que é possível e que nem sempre é fácil. Porque quando a gente está passando alguma dificuldade ou quando a gente decide mudar, a gente tem que deixar para trás aquela pessoa que está incomodando a gente, que no caso somos nós mesmos. Aham. E existem pessoas que quando isso acontece, tem um ponto ou uma situação ou algo que aconteceu que de repente você fala: não dá Preciso mudar. mais".
Que foi no seu caso, porque você teve uma baita de uma transformação e quem vai te acompanhar na rede social consegue ver e quem te acompanha consegue ver uma Vanessa que se transformou totalmente e que tem uma constância muito grande, porque é fácil julgar, né, você fala: "Ai, é fácil, é porque agora ela tem condições". Então, quando a pessoa tem muito, "Ai, para ele é fácil", para todo mundo é difícil. Mas Exato. o que foi que de repente você falou: "Eu não quero mais isso, eu preciso melhorar"? Não é nem tanto mudar, mas que eu preciso Uhum. melhorar. Qual que foi esse ponto? Teve ou não? Teve, todo mundo tem, eu acho que um ponto sempre de partida, né, que tá ali adormecido e por alguma razão, não quero mais. Pra ser sincera pra você, Bi, o meu ponto de partida, veio há 3 anos, 2, 3, 4, 5, vai pra 4. Quase 4 anos atrás, eu passei por uma cirurgia, né, fiz uma cirurgia plástica, porque eu achava que aquilo ia resolver. Eu resolveria a minha vida, né, as minhas insatisfações, e eu falei: "Poxa, eu sonhei tanto com isso, né, juntei dinheiro que eu precisava", eu falei: "Agora eu vou me dar o luxo de fazer a minha cirurgia plástica". E indico, quem quiser fazer, quem que tem condições, vá fazer, que também não tiver eu sempre falo: "Gente, tudo que tiver, que vocês tiverem que fazer, que vocês tiverem um bom acompanhamento, façam. Estão insatisfeitos? Uhum. Busquem, aceite, né, e vá buscar alguma coisa que mude". E no meu caso foi esse, mas é que assim, o meu pós, ele foi sofrido demais. E eu já quando eu fiz essa de tomei essa decisão, eu tomei acima do peso, momento errado, porque eu deveria sim, né, ter, de repente: "Ah não, eu vou emagrecer, eu vou entrar de repente dentro de uma". Meu médico me instruiu de uma maneira maravilhosa: "Vanessa, você está com sobrepeso. Eu quero deixar claro para você que você não vai perder peso. A cirurgia plástica, ela não emagrece ninguém", de fato, mas eu precisei viver isso tudo. Uhum. Mas eu quis fazer. Não, eu quero fazer e eu vou fazer, realmente no sobrepeso. Então você imagina, hoje eu com 20 quilos a mais, e foi exatamente assim que eu entrei no centro cirúrgico, com 20 quilos a mais. E de fato eu não saí com 1 quilo a menos, por incrível que pareça. Mas você Foi tinha essa expectativa um a pouco gente ou não? cria, Ah. Bi, a gente cria. A gente fala que não, a gente aceita, a gente escuta o conselho, mas a gente tá bom. Ah, mas não é possível, né, a gente vai tirar tanta gordura e não vai resolver nada na balança? Não resolveu. Foi sofrido, foi um pós bem sofrido pra mim, e eu acho que durante aquele período que eu fiquei, eu sou uma pessoa extremamente ativa, então se eu não estou hoje praticando atividade física, eu estou correndo atrás de trabalho, eu tô correndo atrás de alguma coisa dos meninos, eu estou correndo alguma coi eu sempre minha vida é sempre bem agitada. Então eu tive 40 dias bem reflexivos na minha vida ali, numa poltrona, deitada, me recuperando desse processo. Eu falei: "Não quero isso". Falei: "Eu me sinto horrorosa, só apenas com a cirurgia plástica". Eu levei 1 ano, né, pra desinchar, pra começar a aparecer algum resultado. E poxa, meu médico foi tão maravilhoso, o trabalho dele foi tão impecável, eu tive esse privilégio, mais uma vez, de ter uma pessoa tão boa por trás, com própria cicatrização, ele foi muito cirúrgico mesmo. Eu falei: "Não, eu não aceito mais isso, esse peso não tá legal". Então, assim, foi pra quem me conhece sabe que foi a partir dali, vai fazer 4 anos isso já. Falei: "Eu não quero mais isso". Foi a minha mudança de meu mindset ali. Falei: Legal. "Aqui não, né, isso aqui não dá mais pra mim". Sabe o que é interessante a gente ver isso, Bi? No processo de na verdade, todo o processo de transformação, a gente tem que ser protagonista. Se você for coadjuvante, você não vai ter resultado. E a Exa partir do momento que você vai lá e você é um coadjuvante, você espera que você terceiriza a responsabilidade do emagrecimento, você pode ter certeza que você vai se frustrar. E aí você conseguiu ter essa percepção e você virou protagonista da sua história.
né. E a hora que você vira protagonista, você é responsável pelas mudanças de hábito, pelas mudanças necessárias que todo o processo de transformação, especialmente de perda de peso, solicitam da gente, né. Então é isso, acho que se as pessoas tiverem essa ideia de que eu não posso terceirizar a responsabilidade no processo de emagrecimento, provavelmente o seu resultado vai ser melhor, né, Bi? O E Tuco disse tudo. Ele disse tudo, porque eu fui coadjuvante da minha própria história Sim. durante muito tempo. Então eu negociava comigo mesma. Eu achava que tudo era mais fácil, né. Então, por exemplo, vamos para um remédio. Eu já fui a pessoa que aderiu ao remédio, ao medicamento, já tentei lá atrás, quando eu fui parar com a Bia, mais do que minha nutróloga, muitas vezes ela foi minha terapeuta, porque eu cheguei num momento de estagnação, assim, e ela falou: "Amiga, seguinte, a gente tá falando de um resultado a longo prazo, curte. curte o teu momento, faça a tua parte". E eu fui por muito tempo coadjuvante, eu negociava comigo mesma, voltando lá do vendedor, era exatamente isso, não, é só hoje, só esse final de semana. A minha vida social era bem agitada, então todos os finais de semana eu queria estar com amigos, com bebidas, com drinks, com escolhas erradas, e que me custava toda a minha semana, de repente, de sacrifícios. Eu sabia, instrução para isso eu tinha. Falar que nós não temos conhecimento, não, nós temos. O problema é esse, é que a gente não assume de fato a responsabilidade, fala: "Não, Exatamente. são escolhas, essa escolha não é a que eu deveria ter". Demorou um pouquinho, mas é o mais importante. E eu acho que ele falou um pouco sobre hábitos, é uma coisa bem interessante de falar também. Então, s antes de você ter essa transformação grande, se tinha hábitos que você teve que mudar à força para você conseguir ter o lifestyle de hoje em dia, conseguir essa melhoria que você tanto queria, e hoje em dia você ainda segue eles, como que foi? Eu tive Hábitos. que mudar muita coisa, Lê, muita coisa. Eh, eu tinha, por exemplo, os meus hábitos, por exemplo, de finais de semana, Sim. eles eram ruins. Uhum. Eles não eram legais. E como eu já sabia, e eu vinha me arrastando exatamente vinha me sabotando aos finais de semana. Minha primeira grande mudança foi mudar os meus finais de semana. Foi mudar minha mesa, né, tá, eu tive a última presta atenção que eu levei tanto da Bi como do meu nutricionista: "Ah, Vanessa, não vai dar, assim não vai, a gente não vai chegar, não vamos chegar onde deveria". Então foi minha primeira mudança, foram os meus finais de semana, eu precisei mudar radicalmente minhas saídas, meus hábitos, por incrível que pareça, até círculos de amizade, a gente olha. Isso é legal, você falar, pegar esse gancho da Van, porque toda vez e é algo que eu falo muito pra Lelê, entenda, quando você evolui, nem todo mundo te acompanha. Não, E tem muita gente que se incomoda com a sua evolução e exato, tenta te puxar para trás com vários comentários que teoricamente são para o seu bem, mas que estão incomodando eles, não é? Isso. A gente fala muito isso para Lelê, mas É. você pode complementar aí do lado do ponto de vista psiquiátrico. mental. Deixa só eu terminar ali que acho que ela Mas é exatamente isso, Bi, a gente no primeiro momento você é obcecada, Uhum. Uhum. né. Você ganha um monte de apelido, né? Exato. É neurótica, então eu aceitei tudo isso, eu tomei uma decisão, tá bom, então eu prefiro ser neurótica, eu decido ser neurótica, eu decido ser a obcecada, eu decido ser a louca, mas eu vou encontrar o meu resultado. Porque se é uma coisa que me incomoda, era somente a mim mesma que eu precisava mudar. Mas o mais engraçado é isso, é que hoje às vezes as mesmas pessoas que lá atrás me questionaram, impressionante, isso Uhum. não é demagogia, hoje você te questionam o que você faz, né, hoje o que você tá fazendo? Por que você mudou tanto? É muito engraçado isso, né, então assim, é como você diz, pegando justamente essa carona, é um subterfúgio das pessoas
de repente, porque, às vezes a carência ou justamente por ele não conseguir, tomar aquela mesma atitude ou ter aquela mesma decisão, e a crítica ela é reversa, então vem pra você. No meu caso foi pra mim, às vezes eu cheguei inclusive em casa, né, dentro da família mesmo, parentes, eh, ouvir de que eu estava exagerando demais, tá raquítica, tá passando fome. Sabe, os exageros, ela tá maluca, pra que tudo isso? Tá ficando até feia demais. Mas Não era tá feia meu. não. Eu falei: "Mas eu precisei fazer essa mudança minha de mentalidade tão grande, e às vezes, nem tão bem amparada", porque até hoje a gente fala assim, a gente tem algumas dificuldades em lidar com certos haters, né. O julgamento sempre vem, né. Sempre, é Você tá bem, você tá impressionante. mal. Exatamente. Então esse eu acho que é o meu grande desafio desse mundo público de internet, né, a gente aprender justamente a lidar com esse tipo de crítica. Tá aí, é o julgamento, os juízes, a crítica online ali, a gente não tem realmente o que fazer. Mas isso quando parte, às vezes até mesmo diretamente e próximo, a gente questiona: "Será mesmo que eu tô tão assim?", né, mas será mesmo? Às vezes eu já cheguei a perguntar pra Bianca, É verdade. Verdade. pra você ter uma ideia como isso mexe exatamente com o Né. nosso emocional, que eu chegava a perguntar pra ela: "Bi, eu tô tão estranha assim", porque as pessoas estão Mas aí que é legal desconhecendo. a gente ter o método e a gente ter uma forma de avaliação e por isso que é importante não fazer da cabeça. Então, quando a gente está num processo de emagrecimento, você ter um nutricionista, um médico, porque eu te provava com os seus exames e com a sua evolução de que você estava saudável. Então você está construindo músculo, Uhum, perdendo gordura. exato. É A mais B que você está no caminho certo. Seus exames estão todos ajustados, você está se sentindo melhor e você esteticamente você não está em risco, acabou. A pessoa pode falar o que quiser para você, que você fica blindada, porque você tem profissionais com você. Então acho Exato. que isso é Fato. importante. E você em nenhum momento você é uma pessoa fácil de lidar, Van, porque talvez por você ser de vendas, eu adoro os meus pacientes que são de vendas, porque você dá uma meta e vocês vão atrás e vocês chegam. Então é da personalidade mesmo, é incrível. Geralmente a gente quer passar a meta, né. A gente nunca quer chegar, atingir a meta, Você então quer o a bônus. gente quer o Então bônus. É bem isso. Mas só para complementar essa história, eu acho que assim, toda mudança ela requer o reconhecimento. Tá bom, aonde é que eu estou e aonde é que eu quero chegar. Então, se você não se reconhece, né, você não sabe exatamente qual o lugar que você está naquele momento, e para você aquilo está confortável, para que você vai mudar? Não tem, né? Então, toda mudança ela parte de uma necessidade e de um reconhecimento, né? A partir do momento que você tem essa capacidade de reconhecer que de repente aquilo está desconfortável, aquilo não está agradável, você vai partir para novos caminhos e tudo mais. Então, o primeiro ponto é o reconhecer, é o saber, né? E aí depois vou criar ferramentas para conseguir chegar nos objetivos que eu quero, né, basicamente, não sei se era isso que queria que eu falasse, mas acho que é mais ou menos isso, né. é, e é legal da Lelê estar participando, porque você falou a gente comentou, né, da viagem dela, do ninho vazio, quando ela foi pro Canadá, e a gente se preocupava muito em relação a ela estar sempre ativa e sempre em ambientes saudáveis, né, em uma academia ou com pessoas que ela gostasse, para que ela não esquecesse a base que a gente construiu. E durante muito tempo isso ajudou muito ela, porque você ir para um país diferente, com pessoas diferentes, que não necessariamente acolheram ela da forma como ela foi acolhida aqui, um país frio. Foi uma adaptação difícil. Foi, Eu ganhei muito imagina. peso lá A também. Lelê ganhou muito peso e isso imagina a Tadinha. gente olhando, ela Assistindo daqui. engordando, assistindo e o Tuco falava: "Tem alguma coisa acontecendo". E a gente sabe que a barreira, né, de país interfere, mas a gente também sabe que o emocional pesa Ele muito. conta mais que qualquer coisa, né, o emocional. E Pois é. às vezes É bem demora pra difícil. gente perceber,
né? Nós enquanto pacientes, né, Tuco? A gente não percebe. Eu não percebi. Não, e a gente tinha essa percepção e ao mesmo tempo falava: "Caramba", né. Tanto que com 3 meses lá eu fui fazer uma visita pra ela, né, Ele com queria trazer ela várias embora. outras desculpas, assim: "Não, eu vou te visitar, tal", porque eu via que as coisas não estavam indo tão bem e eu sentia que ela estava precisando mesmo desse apoio, e foi uma batalha, né, até porque briguei lá com o pessoal do intercâmbio, tive que fazer meio que escondido, porque eles não permitiam as visitas, né. Eu falei: "Não, eu vou de qualquer jeito e vou lá", e foi Você legal, né. conseguia enxergar? Não, É. eu não chegava. Eu fiquei lá 7 meses e pra mim estava tudo normal. Eu tinha minhas dificuldades emocionais, eu estava indo treinar todo dia, mas eu acho que esse emocional pegou muito, por parte de eu estar ganhando muito peso. Eu sou vegetariana também, eu não tive um acolhimento Uhum. grande da família de lá. Eu Sim. tive dificuldade de adaptação da família, então, a eu não cozinhava lá, porque a mãe não deixava, eh, questão de comida começou a virar compulsão, assim, é Sim, sim. complexo. E quando eu voltei, eu vi que estava tudo errado, por conta deles, graças a Deus. Então eles me ajudaram muito nesse processo de volta, e emagrecimento, e melhorar a cabeça, então foi uma fase bem difícil, e ter 2 profissionais tão incríveis e pais tão incríveis igual eles foi É, muito não, eu bom. acho que isso é indiscutível, É, né, assim, você realmente Mas é é difícil. abençoada demais, realmente, por você ter toda esse suporte sim. por trás. O que você passou, eu acho que grande parte dos jovens passam, uns com uma intensidade muito maior, Uhum. outros já não, porque aquilo a gente, quando a gente fala de um intercâmbio, é quase que um tiro no escuro. Você pode ter muita sorte em ser muito bem acolhido por uma família, ou você passa os piores dias da sua vida, dependendo da família É. que você que não é você que escolhe. É. Então, o fato de você realmente ter pais que olham de uma forma tão minuciosa, né, esses detalhes. Ah, Lê, você é diferenciada e muito abençoada, entendeu? Então, assim, realmente dá pra entender. Eu vivi um pouquinho na pele isso, mas mais velha foi um pouco mais fácil, e por essa razão talvez eu não deixe os meus tão novos. Então Tem isso também. Você falou das críticas que as pessoas fizeram em relação às mudanças, né, enfim, o que eh, como é que você teve que lidar com essas possíveis críticas e: "Não, tá demais, tá exagero e tal". E eu sempre pergunto para os nossos convidados o seguinte: quem foram as pessoas que te ajudaram nesse processo e que falaram: "Não, vai, continua firme", porque é legal a gente falar dessas pessoas que estão do nosso com lado, né. certeza, com Quem certeza. quem você poderia falar, assim, da Tuco, eu tenho que primeiramente, a pessoa chave na minha vida, eu falo que há 15 anos eu sou muito abençoada com o marido que eu tenho, gente, é sério. Queria que ele tivesse aqui. ele Mas vai ver você falando depois. é. O Léo vai ver, fica tranquilo. Mas, assim, eu sou uma pessoa de muita sorte na vida, porque eu sou muito bem casada. Eu falo: "Minha grama, graças a Deus, é bem verde, meu jardim é verde". Então, assim, meu marido às vezes até ele fala: "Vanessa, as ideias às vezes mirabolantes minhas, tal", ele compra. Ele vai Ele junto. dá uma questionada, ele fala: "Sério mesmo? Sério? Amor, Parceria. ele é muito parceiro". Então, evidentemente que ele foi minha peça-chave. "Olha, eu entendo que você não está satisfeita, vamos embora, que você quer fazer? Vai pra academia, vai fazer tal coisa, bora, vai". Eh, o engraçado é que ele me apoiava, mas ele ainda não estava comigo, sabe. Ele aí também não tinha essa mudança de chave. Ele tem um trabalho extremamente estressante e às vezes, às vezes até pelo Legal. o excesso do estresse, ele também tinha uma compulsão alimentar ali um pouquinho escondida, e ele começou a perceber os meus resultados. Tô tentando resumir um pouquinho, mas isso foi basicamente um longo prazo, tá. Hã. Quando ele começou a ver esses resultados, aí ele começou a se incomodar com ele mesmo, né. Ele Você "Ah, eu não tô arrastou ele, legal. né, nesse processo. Não, isso pra mim não tá bem, não tá legal, não tá assim". Ai, que bom. O mais legal disso tudo é que, assim, hoje
a gente conversa muito em casa sobre isso e, assim, indiretamente a gente influencia as pessoas e muitas pessoas, né. Então ele foi a minha chave, o meu maior apoio, pra toda essa mudança. Então, se eu falar para o Léo hoje: "Léo, hoje eu quero engordar um pouquinho", tá bom, tô contigo. Não. É isso que ela falou, o exemplo arrasta, né. Exato, É exatamente. muito bom isso. Então eu acho que algumas vidinhas eu consegui arrastar Não. comigo, sabe. Das críticas, já me incomodou bastante, incomodaram muito, mas hoje a gente já tem um pouquinho de uma visão um pouco diferente, mas a gente, que nem você disse, a gente tem que olhar sempre para aqueles que puxam, Uhum. e isso é muito importante. A minha família realmente é muito é a minha base. Os filhos, então hoje é engraçado que às vezes eles brincam comigo: "Ah não, minha mãe não vai comer isso. Não, minha mamãe não a mamãe É, não come isso, ela não é dela, não adianta a gente pedir tal coisa que ela não vai comer". É assim, é bem legal. que interessante. E você deixou uma Vanessa para trás, você sente falta dela ou não? Pra essa de hoje nascer, aquela lá foi necessária existir. Fato. Não não enterraria jamais essa Vanessa, sou grata demais por ela, porque ela precisou viver tudo Uhum. com muita intensidade. Para essa existir, eu tenho certeza que aquela lá ela complementou, então ela foi extremamente necessária na minha vida, na minha mudança. Só tenho a agradecer, na verdade, a ela, que eu falo, já falei isso em casa, em jantares com o Léo, com meu marido, eh eu não me envergonho daquela Vanessa de 20 quilos atrás, aquelas Vanessa das escolhas erradas, muito pelo contrário, eu sou tão grata a ela, que eu vivi bastante essa parte errada, né, essas escolhas erradas, e hoje eu sou tão grata que, de repente, se a gente errado seria se hoje eu fizesse essas escolhas e voltaria errado, né, Bi? Uhum. Voltaria para o errado. O que acontece também é que, provavelmente, se você tivesse tentado fazer essa mudança 15, 20 anos atrás, talvez você não tivesse preparada para. Exato, E aí acho que entra o lado que a gente fala que é tudo tem seu tempo, né, tudo tem o time certo. exato. Eh, Muitas vezes você precisa de algumas dores para poder se corrigir, para poder se reinventar, né. Então tem muito disso O também. Tuco fala muito que muitas vezes a gente só entende tudo que a gente passou depois quando você chega no seu objetivo. Então, altos e baixos todos nós vamos viver, ou em relacionamentos, ou do ponto de vista clínico mesmo, ganhando peso, perdendo peso. Mas o mais importante, o que a gente tem visto em todos os nossos convidados, que são pessoas que se transformaram, é essa maturidade que você traz. De tudo bem, eu já fui e voltei algumas vezes, mas hoje eu entendo que eu quero e eu decido ser essa pessoa. E você traz um amadurecimento tão grande na sua fala que a gente percebe, e isso é uma coisa que muita gente julga de: "Ah lá, tão chato essa vida". E quando a gente se transforma e a gente vê todo o benefício que a vida e a constância que você tem, né, a sua disciplina te trazem no seu bem-estar, no seu equilíbrio, no seu resultado, é que na verdade você não é coitada, coisa nenhuma. Jamais. Você tem uma energia e você irradia tanta coisa boa em você que hoje a sua maturidade arrasta as pessoas para: "O que que ela está fazendo?". Esses dias foi Também. uma moça no consultório, com certeza pelo seu resultado, ela não falou abertamente, mas com certeza. E aí você olha, e você fala: "Olha que legal, ela transformou a vida dela de uma forma tão completa que aquilo de, ficar bebendo sexta, sábado, domingo, quinta, quarta, não é algo que vai te trazer esse resultado e hoje você tem essa maturidade, hoje você transborda isso para todo mundo que está perto de você, isso é muito legal de acompanhar. E a gente tem mais 2 perguntas aí. Eu Quer vou deixar pra fazer Lelê fazer eu vou uma? fazer você quer fazer? Quero. É? Então faz. Essa pra Eu acho que a gente pode puxar de tudo que ela falou agora. Eh,
como minha mãe disse, você passou por muitas transformações e sempre se reinventando. Isso é muito legal. Você sempre tá querendo alcançar o melhor, quer sempre alcançar o macro e a felicidade, querendo ou não. Sendo mãe, sendo empresária. E essa vida que você sempre correu atrás de ter, é a vida que você queria ter hoje em dia? Ah, sem sombra de dúvida. Nossa, isso com toda certeza. É claro, existe essa máxima que as pessoas dizem que a vida é uma só. Pra mim não. Pra mim a morte é uma só. A vida acontece todos os dias. A vida é uma oportunidade. Então assim, se eu chegar e falar pra você: "Cheguei onde eu queria", ok, eu cheguei onde eu queria, mas por que que eu não posso melhorar num todo? Por que que eu não posso chegar mais um pouquinho? Por que que eu não posso ter mais experiências? Por que que eu não posso fazer o bem? Por que que eu não posso influenciar alguém? Se deu tão certo pra mim. Então eu acho que esse hoje é um propósito, eu adoro propósitos. Eu vivo de propósitos. Então hoje, obviamente, eu sou uma das pessoas mais gratas que possa existir. De verdade, eu sou grata a todas as oportunidades que eu tive, que eu tenho, que eu vivo. A minha família, a minha vida, ela é perfeita, não tem, ninguém tem a vida perfeita, mas eu sou muito grata e eu acho que onde exatamente eu queria estar, eu estou. Mas eu quero melhorar. E tem como, né, como pessoa, principalmente, como profissional, eu tenho certeza que eu posso melhorar. Como ser humano, a gente consegue melhorar diariamente com os erros, principalmente. Erramos diariamente. Então eu acho que esse é o meu maior propósito hoje em relação a esse projeto meu. Se deu tão certo pra mim, por que que não pode dar pra você, né? Se funcionou tanto, foi doloroso, mas nada que é fácil tem Uhum. sabor de vitória, né. Então eu acho que é isso que me move diariamente a melhorar como pessoa. Que legal, Van. Muito legal, né, Bi? Muito. Ah, e é engraçado, parece que tem 10 minutos de podcast e a gente já tá na nossa hora, né. E eu Porque gosto quando de Foi falar quando o bem. muito papo é bom. bom, É, passa muito rápido, né. muito. Que legal. Vamos convidar as pessoas para acompanhar você na rede social. Vamos, Você vamos lembra o Quem sim. seu quem quiser te arroba? acompanhar, Eu lembro, com certeza, eu acho que as pessoas quem tiver um pouquinho de interesse, tô abrindo lá um pouquinho a minha vida, a minha vida paralela, mas assim, que existe todos os dias, que é treino e mais treino e um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia, mas foi isso que eu tive resultado, então é por isso que eu quero compartilhar. Eh, o meu arroba é Vanessa_Aquino84. depois o Eric A gente põe deixa na aí, A tela gente deixa Coloca coloca na na aqui, bio. tela. põe embaixo e Uhum. tá tudo certo. Sigam lá, a gente tem de vez em quando a É. gente compartilha algumas coisinhas, algumas indicações, e com certeza a Bianca também vai estar comigo lá, me dando algumas orientações importantíssimas, porque sem ela nada disso teria acontecido. Eu falo Poderia, que pode ela ter sido um pouco mais difícil, mas você estava muito Nossa, determinada, amiga. eu já cheguei na Bianca, na verdade, Já. assim: "Me socorre, que eu já não sei mais pra onde ir". Legal, Van, Muito parabéns, bom. parabéns pelo sucesso todo, parabéns pela família linda que você tem, né, e a gente Obrigada. A gente é pode muito fã de de vocês também e a vocês. gente faz É muito parte aí, recíproco. e eu só lamento que a gente não se encontre mais aí, né, porque a vida é tão corrida para todo mundo, É né, mas verdade. precisamos marcar mais encontros aí. Muito legal, né, Bi? Obrigada, Sempre um amiga. prazer estar Foi com você muito aqui. bom. Eu agradeço mais uma vez. Estamos aí, gente. Lelê, valeu. Valeu, Lelé. Foi Obrigada bem, eu, Lelê. Foi gente. bem, você tá demais, hein. Fiquei muito feliz de Maravilhosa. É, participar aqui hoje com vocês também. demais. Valeu, querida. Grande beijo aí. É isso, acompanha a gente aí nas redes. Mais um episódio que a gente finalizou e em breve tá no ar aí. Valeu, abraço para todos.